Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora a Vida em Foco. Temos muitas perguntas sobre a existência humana, mas o Espiritismo nos traz as respostas. Fique conosco e saiba mais sobre a vida. A Vida em Foco. O egrégio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, asseverou que nos deveríamos empenhar a fim de divulgar a doutrina por todos os meios possíveis, para que ela pudesse tornar-se conhecida e alcançar a finalidade para a qual chegou à Terra, que é de iluminação de consciências e de libertação de sentimentos. Ao seu tempo, eram poucos os instrumentos de divulgação. No entanto, ele os soube utilizar com sabedoria. Na atualidade, ante os excelentes veículos de comunicação ao alcance de todos, cumpre-nos o dever de ampliar os horizontes do conhecimento espírita, contribuindo em favor da construção de uma sociedade mais justa com os recursos próprios para tornar o ser humano feliz. Todos temos perguntas, mas o Espiritismo tem as respostas profundas para a solução dos enigmas existenciais, facultando melhor entendimento dos desafios que todos encontramos pela frente, convidando-nos ao desenvolvimento intelecto-moral e espiritual. Nesse contexto, a televisão é extraordinário veículo de informação e de educação que alcança a sociedade, trabalhando-a conforme as apresentações oferecidas ao público. Utilizando-a com propriedade, a TV Educativa do Paraná está apresentando o programa A Vida em Foco, através do qual as formosas propostas do Espiritismo chegarão aos lares, oferecendo diretrizes de segurança e esclarecimentos em torno dos magnos problemas que afligem a humanidade. Formulamos votos de êxito, a fim de que as excelentes mensagens que estarão sendo oferecidas encontrem guarida nas mentes e nos corações dos telespectadores que nos honrarem com a sua assistência e participação. Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2013. Divaldo Pereira Franco. O programa de hoje traz um tema muito especial no quadro de entrevistas. O que você sabe a respeito da mediunidade? Ela existe de fato? Acompanhe o nosso programa e saiba a resposta. Teremos ainda a participação especial de Carlos Augusto no quadro O Espiritismo Esclarece. E para fechar, Haroldo Dutra Dias com as Pérolas do Evangelho. Você é o nosso convidado especial. Fique conosco! Confira agora a crônica da semana. Eu trabalho como médico todos os dias, atendendo as pessoas dentro dos seus sofrimentos e na sua busca por um pouco mais de saúde. Dentro desse contexto, é comum que nós demos uma série de recomendações que trazem muito esforço, muita dificuldade para as pessoas conseguirem colocar em prática. Por exemplo, quando nós fazemos as recomendações a respeito de uma alimentação saudável, há que se levar em consideração a importância de se comprar alimentos frescos, de se prepará-los, de se temperá-los adequadamente. Falamos da atividade física, da importância de você ter um calçado adequado, de tirar um tempo, de se organizar, a fim de que consiga extrair bons resultados disso. Falamos da importância de você cuidar da sua higiene corporal, de você arrumar o seu banho, o cabelo, fazer a barba e todos esses cuidados que são cuidados básicos para uma pessoa que quer estar de bem consigo mesmo e com sua saúde. E as pessoas investem realmente várias horas do seu dia procurando ajeitar a roupa que lhe pareça melhor, procurando fazer com que esses cuidados transformem a sua vida numa vida mais plena e mais satisfeita. Mas será que as pessoas têm investido da mesma maneira na conquista de saúde espiritual para si? Se nós gastássemos o mesmo tempo que gastamos nos arrumando, fazendo uma arrumação da nossa casa interna, cuidando da oração, de uma leitura edificante, se nós, o mesmo tempo que passamos praticando algum esporte e indo atrás das coisas que são importantes para a nossa saúde física, também pensássemos em investir um pouco do nosso tempo para buscar uma pessoa que está passando por uma necessidade, para fazermos uma ação de caridade, para irmos visitar um enfermo, se nós passássemos o mesmo tempo que investimos buscando estas informações, de outro lado, tentando nos equipar espiritualmente para respondermos aos grandes dramas da nossa vida,
esse investimento também valeria muito a pena. Não deixe de cuidar do seu corpo, mas também cuide muito bem do seu espírito. E fique com o nosso programa de hoje. Acompanhe agora o nosso quadro de entrevista com o tema Os Espíritos se Comunicam? Olá! No nosso quadro de entrevistas de hoje, que na verdade é um bate-papo, nós temos a presença especial de Carlos Augusto de São José, que se aposentou com 38 anos de atividades no Serviço Público Federal, na condição de pró-reitor de Administração e Finanças na Universidade de Brasília. Espírita há mais de 40 anos, ele estará aqui conosco hoje para conversarmos sobre o tema Os Espíritos se Comunicam. Igualmente, Daniel Dallagnol, servidor público estadual e com larga experiência no assunto da mediunidade ou da comunicação com os espíritos. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer a vocês dois, seu Carlos, por uma questão até de mais idade, de cronologia, os espíritos se comunicam? Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Aliás, um dos mais importantes filósofos franceses de todos os tempos, Auguste Comte, que fundou o positivismo, já nos dizia, muito antes de Allan Kardec, que os espíritos influenciam os nossos atos muito mais do que nós possamos imaginar. Daniel Dallagnol, os espíritos se comunicam? Sem dúvida nenhuma. Você concorda com o seu Carlos? Perfeitamente. Não só concordo com o seu Carlos, como concordamos com a história da humanidade, que está pontuada de manifestações espirituais. Perfeito. Uma outra pergunta para vocês, emendando já. Existe uma sustentação para essa ideia da comunicação com os espíritos, por exemplo, na Bíblia, que é um livro que tem um grande impacto na formação do pensamento religioso no Ocidente? Mas não resta a menor dúvida. A Bíblia é chamado de livro santo, com seus textos sagrados, é a base da religiosidade em todo o mundo ocidental, traz-nos muitas informações a respeito, está referta de fenômenos. Os espíritos, desde o início, consta das obras de Moisés, apareceram ao próprio Moisés, a Abraão, a Sara, a Agar e a tantos outros personagens. E temos a lembrança do episódio do rei Saul, que quando foi combater os filisteus, ele foi consultar a pitonisa, o nome antigo para a médium, a respeito dos resultados que ele viria a encontrar nos campos de batalha, lá nas planícies do Gilboá. E o profeta Samuel lhe aparece e o dissuade de guerrear, dizendo claramente que os filisteus não eram inimigos, porque somos todos filhos de Deus, consequentemente somos irmãos. E mais à frente, no Novo Testamento, há o mais notável fenômeno mediúnico de todos os tempos na história da cristandade, que é a materialização de Elias e Moisés no Monte Tabor. É inquestionável, não só a transfiguração, como o texto fala, mas a materialização dessas duas entidades. Jesus se transfigurou, fornecendo energias que hoje, cientificamente, é chamada de ectoplasma, e forneceu meios com as energias daqueles apóstolos ali presentes, Pedro, João e Tiago, para a materialização dessas duas entidades que já haviam morrido há muitos séculos atrás, Elias e Moisés. Em Atos dos Apóstolos, há uma passagem extraordinária que passa quase que esquecida. É quando Lucas nos diz que ninguém vencia o Espírito que por Estevão se manifestava. Não há a menor dúvida quanto a isso. Uma outra questão, qual é o objetivo das comunicações dos espíritos, daqueles que já morreram, com aqueles que estão aqui no corpo ainda? Qual a finalidade disso? Muito bem. Quando Jesus nos passou o sermão profético, que está pelo menos nos textos de 3 evangelistas, à exceção de João, ele nos disse que, nesse período, o Consolador viria nos trazer notícias novas para recuperar os seus ensinamentos, trazer de volta à memória da sociedade aquilo que ele nos deixou como prática e como exemplificação. E isso, então, confirma definitivamente aquilo que o profeta Joel nos disse e que Lucas também transpôs para Atos dos Apóstolos, quando ele disse
que nesse período os nossos jovens, os nossos anciãos, os nossos idosos teriam sonhos, teriam visões, e isso hoje está palpável, está se concretizando. Essa questão, Márcio, que você nos propõe, ela transcende, né, a questão mera da relação dos espíritos para conosco. Há que se entender nesse fato uma questão de ordem moral suprema. Porque quando os espíritos vêm conversar com seus irmãos, eles estão conversando com a humanidade, né? E a demonstração inequívoca de que a vida ela se estende além da vida corporal, né? Portanto, nós precisamos lançar um olhar muito mais profundo, muito mais acentuado acerca dessa questão. Então, nós precisaríamos um pouco de tempo para desbordar esse assunto, né? Vocês acham, por exemplo, que eles se comunicam também para provar a própria vida após a morte? Sem dúvida nenhuma. Esse é o objetivo maior. Mas que disso demanda uma questão moral extraordinária, né? Porque quando eles nos apresentam a vida além da vida, é natural que essa relação ela não é meramente informativa. Há uma questão moral da maior transcendência nesse aspecto, né? Jesus sabia que o materialismo nessa época seria avassalador. Consequentemente, ele teria que dispor de meios para que se concretizasse esse final de ciclo, a fim de que a sociedade tivesse condições de repensar o seu próprio modo de viver. Entendi. Meu Carlos, conversa muito interessante essa. A gente vai chamar aqui um intervalo e já retorna para continuar esse assunto. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema Os Espíritos se Comunicam? Muito obrigado, Renata, sempre simpática. E nós retomamos a segunda parte do nosso bate-papo, da nossa entrevista sobre o tema Os Espíritos se Comunicam. Eu li, Daniel, seu Carlos Augusto, há algum tempo que o maior contributo que o Espiritismo poderia dar à nossa civilização seria a destruição do materialismo. Vocês acham que um dos fins objetivados realmente com a comunicação dos espíritos é provar a imortalidade da alma? É provar que nós sobrevivemos? Não resta a menor dúvida. Além de provar a imortalidade, o objetivo maior é provar a existência de Deus e, mais ainda, a sua justiça irretocável, irretorquível. Nós, todos os seres pensantes, estamos submetidos a um conjunto de leis universais. E esse é o objetivo da espiritualidade maior, trazer ao nosso convívio, para a nossa meditação, esse conjunto de leis. Porque isso é que vai promover o processo gradativo da renovação humana, a fim de que nós possamos instalar no planeta uma sociedade nova, uma sociedade progressista, uma sociedade mais justa. Okay. Queria fazer perguntas de ordem prática, né? Agora coisa do dia a dia, que interessa para o nosso telespectador. De que maneira os espíritos se comunicam conosco? É uma maneira só? Tem muitas? Não, das mais diversas ordens, né? Fundamentalmente, sob o ponto de vista do princípio doutrinário espírita, já comprovado, cientificamente inclusive, porque o espiritismo se ocupa dessa matéria com a prova e com o rigor científico, a presença dos médiuns é fundamental a fim de provocar a manifestação dos espíritos. Mas eles se manifestam sob o ponto de vista da forma das mais diferentes, né? Se manifestam através de pancadas, através de fenômenos chamados de ordem física, da manifestação deles mesmos materializados, da psicografia, que é a mensagem que o Chico Xavier... Exatamente. Aliás, da psicofonia da mensagem exato. falada, né? Aliás, o apóstolo Paulo deixou isso muito claro quando escreveu aos cristãos de Corinto, em sua carta aos Coríntios, quando nos fala dos dons espirituais, não é mesmo? Kardec teve a preocupação, quando tratou do assunto, e muito bem, de forma inquestionável, no livro dos médiuns, que o importante não é tanto a forma da comunicação em si, mas ao conteúdo. Foi por isso que, inclusive, ele nos trouxe subsídios para que a gente pudesse melhor apreciar, aceitando ou não.
porque as mensagens, as informações, elas podem ser frívolas, de baixo nível, podem ser sérias, de alcance limitado, e instrutivas, que foi exatamente o que a espiritualidade, através de centenas de entidades elevadas, fez com Chico Xavier, que nos deixou mais de 400 obras psicografadas. O senhor fez referência aí ao Livro dos Médiuns. Ele é considerado por muitos o maior tratado de paranormologia humana. É isso mesmo? O que esse livro tem de especial? Foi publicado em 1861. Isso. O que ele faz? Indiscutivelmente, é o maior tratado sobre a mediunidade. Não há nada que supere em beleza, em grandeza, em objetividade o Livro dos Médiuns. Nós poderíamos dizer, Márcio, que depois do Livro dos Médiuns, as fogueiras da intolerância apagaram. Né? Porque toda a fenomenologia que trata exatamente da questão da relação dos espíritos com o mundo corporal está mapeada pelo codificador. Né? Ali está todos os princípios que nutrem essa relação saudável que se estabelece com o mundo espiritual. Então, o codificador é quem? Allan Kardec, né, que quem codificou a doutrina espírita, teve o cuidado de, nesta obra, traçar todos os mecanismos, todas as leis que regem a relação psíquica de nós, os encarnados, para com os chamados mortos, os chamados desencarnados. Bem lembrado, Daniel, bem lembrado, porque na minha vida de 73 anos, quase 50 de espiritismo, de estudo continuado, eu ouvi alguns companheiros dizer, de uma forma um tanto quanto equivocada, que o espiritismo não é cristão. Eu acho isso uma tolice crassa. Não há religião tão cristã quanto o espiritismo. É que confundem. Allan Kardec apenas organizou todo o material que veio através da mediunidade. Ele não é o proprietário do espiritismo. É por isso que espiritismo nós não chamamos de kardecismo. Tratamos com o espiritismo cristão ou doutrina espírita. Seu Carlos, dá para dizer que o espiritismo resgata, então, uma antiga prática dos cristãos primitivos? Sim. Eles se comunicavam com os espíritos, parece que isso foi apagado. Não há dúvida nenhuma. O grande Orígenes já dizia isso. Nós temos testemunhos inequívocos da prática mediúnica, de fenômenos. A história nos fala, através de Tácito, que os espíritos apareciam nos jardins de Lame, em Roma, pedindo vingança contra os desmandos de Calígula. Nós vemos um dos mais importantes imperadores romanos, Constantino, quando partiu para a guerra e venceu Maxêncio, daí porque ele obteve o cetro do império, quando ele viu no céu aquela frase escrita pela espiritualidade, Inox signo vinces, com esse sinal vencerás. Só que a espiritualidade tentava mostrar para ele que ele seria naturalmente levado ao trono, ele não precisava guerrear. Naturalmente. Para arrematar, Márcio, essa questão, veja, na igreja cristã nascente, era comum, seu Carlos, o senhor sabe disso e me ajuda nessa questão, a manifestação dos espíritos durante aqueles momentos da reunião, da Assembleia. Perfeitamente. Os fenômenos de Pentecostes. Então, dizer que o espiritismo ou as manifestações espíritas não são cristãs é exatamente ir contra a proposta do Cristo, porque em momento algum ele relegou essa questão. Se nós ficarmos só nos fenômenos de cura, já é o suficiente para provar a presença dos espíritos através da mediunidade. Não é mesmo? É quando Pedro cura o coxo na entrada da Porta Formosa, citei Atos dos Apóstolos, no caso de Estevão, o próprio apóstolo Paulo curava em grande quantidade e tantos outros tipos. É uma pena que o nosso tempo é apertado, porque o tema é amplo. Mas eu gostaria de deixar uma pergunta aqui ainda para que vocês respondessem. Ou talvez, se o Daniel deixar, o seu Carlos, por conta da idade, né? Sim, sem dúvida. E do respeito que a gente deve a ele. Seu Carlos, vimos que isso está na história dos cristãos primitivos, está na história da própria humanidade. É verdade. Então, o que o Espiritismo veio fazer com a questão? Qual é a grande contribuição que ele dá? A antropologia hoje nos diz claramente que nós lidamos com a razão há 40 mil anos. Desde esse período, a mediunidade se insurgiu no interesse humano, no conjunto das necessidades humanas. E, então, nós podemos dizer que a mediunidade antecedeu o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina organizada, repleta de princípios, dos quais nós não podemos fugir. E surgiu oficialmente a 18 de abril de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Então, a mediunidade está desde os próximos
desde os pródromos, desde os princípios da humanidade. E a doutrina a partir de 1857. Ela veio regular, disciplinar, né? E nos dizer que nem tudo que os espíritos falam pode ser verdade. Veio mostrar que existe uma relação moral também. O bom médium é que tem, é isso? Sem dúvida nenhuma. Nível moral, uma disciplina moral. O que dimana dessa relação, né, seu Carlos, é a questão moral. Né? Porque a relação com os espíritos nos remete fundamentalmente à questão moral. Muito bem. Eu quero agradecer a vocês dois pela participação, pedir desculpas pelo aperto do tempo, né? E claro que nós vamos voltar num outro programa com este assunto da comunicabilidade, da comunicação entre vivos e mortos. Inclusive atendendo a curiosidade do público que nos assiste, mandando as suas perguntas. Né? Claro, mande a sua pergunta, contato@vidaemfoco.com.br. Convido agora para acompanhar o quadro O Espiritismo Esclarece. Tainá Caldas, Boa Vista, Curitiba. Numa época de tanta violência, como entender e aceitar a recomendação do Cristo de amar os nossos inimigos? Minha querida irmã, prezada amiga Tainá, é preciso que nós entendamos definitivamente que o Cristo não foi um inovador de época, mas o reformador dos nossos destinos para a eternidade. E ele costumava aproveitar-se das situações daqueles dias complicados para tirar ilações que serviriam para nós ao longo de toda a nossa existência através das reencarnações. A época vigia uma cultura de violência, de vingança, como nós conhecemos na pena de talião, em que se pede olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, queimadura por queimadura. Mandava-se matar um boi e o dono do boi quando esse boi matasse alguém. Daí, então, a obrigatoriedade de nós entendermos que se o Cristo disse que o céu e a terra passariam, mas as suas palavras não, é porque ele tinha algo de muito importante para nos dizer. E o disse na certeza de que um dia o Espiritismo viria em nosso socorro, viria nos dar as explicações devidas, mostrando-nos que existe no universo uma lei de absorção e repulsão dos fluidos. É a conhecida mecânica do magnetismo. Quando nós odiamos, ou seja, quando nós não toleramos aqueles que nos agridem, sem que nós percebamos, nós nos envolvemos num circuito fechado de forças extremamente baixas, negativas, que vão nos prejudicar no tempo, trazendo-nos dificuldades para a nossa saúde física e mental. Daí entendermos que Nosso Senhor desejou que nós, que os seguimos, não deveríamos perder o nosso precioso tempo com coisas tão miúdas, tão pequenas, como responder a essas agressões que partem de pessoas doentes. E os doentes não precisam de vingança, de violência, precisam sim de remédio. E o remédio está na aplicação dos princípios evangélicos que ele nos trouxe. Acima de tudo, para preservar a nossa paz interior, permitindo que a gente abra caminho para a conquista dessa felicidade que todos nós almejamos, anelamos, mas ainda não conseguimos obter, porque a gente ainda não buscou compreender plenamente as leis de Deus e, o que é mais importante, segui-las. Acompanhe conosco na presença de Haroldo Dutra Dias, as Pérolas do Evangelho. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do programa Pérolas do Evangelho. No episódio de hoje, nós falaremos sobre o monoteísmo bíblico. Nós sabemos que o Velho Testamento foi escrito por judeus, por pessoas do povo hebreu, profetas, escribas, sacerdotes, pessoas encarregadas de transmitir uma mensagem de fé, de esperança no Deus único. Mas em que consiste o monoteísmo do povo judaico? Hoje, na nossa cultura extremamente visual, em que nós só conseguimos entender um assunto quando nos mostram uma imagem, uma gravura, uma foto, é difícil compreender o monoteísmo de 3.000 anos atrás.
O monoteísmo do povo judeu é bastante abstrato para a época. Basta lembrar que a maioria dos povos possuía templos, altares e deuses que eram retratados na forma de estátuas, de gravuras, de pinturas. Nessa época, aparecer um povo nômade que começa a falar de um Deus único, um Deus que criou todas as coisas, mas que não tem nenhuma pintura, nenhuma escultura e nenhuma imagem desse Deus, convenhamos, é bastante desafiador. E foi com essa mensagem desafiadora de um monoteísmo puro, puramente espiritual, que nós encontramos a mensagem do povo hebreu sendo retratada de forma poética e emocionante nas páginas do Velho Testamento. Fazendo referência a esse monoteísmo, nós vamos encontrar o capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus encontra-se com a mulher samaritana. Ele diz para ela assim: haverá um tempo em que Deus será adorado em espírito e em verdade. Era um resgate que Jesus fazia desse monoteísmo puro, sem imagens, retratando o Criador da maneira mais espiritual possível, sem recorrer a gravuras, sem recorrer a estátuas, sem recorrer a pinturas, qualquer tipo de imagem. Um Deus transcendente, que está fora da criação, mas um Deus também imanente, porque está presente na sua obra, acompanha os seus filhos, consolando, esclarecendo, se compadecendo e atuando diariamente. Esse é o monoteísmo bíblico e é sobre esse tema que nós temos que meditar para entender algumas lições fundamentais, sobretudo lições do Evangelho. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui, aos convidados pela participação no nosso programa e a todos que tornaram o nosso programa possível. Se você tem sugestões ou críticas, elas serão muito bem-vindas. Mande um e-mail para contato@avidaemfoco.com.br. Esperamos você na semana que vem com mais reflexões sobre a vida, que está sempre em foco. Você é o nosso convidado especial. Até o próximo programa.